Oi, Dai, oi todo mundo. Vai mandando essa live aí pro máximo de pessoas, aperta bastante esse coraçãozinho aí, porque quanto mais você aperta esse coraçãozinho, mais pessoas são atingidas, são comunicadas dessa live. Pega esse aviãozinho de papel do lado do ponto de interrogação e dispara pro máximo de mulheres que desejam viver um ano extraordinário em suas vidas. E, primeiramente, seja muito bem-vinda a essa live. Bem, hoje eu tinha um tema para falar, bem definidinho, e ele estava no meu coração desde ontem para poder falar. E eu fui ler uma passagem bíblica e mudei todo o sentido do rumo da história. Mas, enfim, estou meio empolgada para essa aula de hoje. Primeiramente, seja bem-vinda. O intuito desse encontro é fazer com que você viva da maquiagem de acordo com princípios bíblicos, com princípios básicos, né? E também você conseguir viver uma vida extraordinária, de sucesso, de resultados. Oi, Bia, todo mundo que tá aqui, Pamela, Dai. Tem dia que dá sono, né? Depois você acostuma, é assim mesmo. Gente, vamos lá. Isso. Vai voltar? Voltou. O que acontece? Quem conseguiu cumprir a atividade de ontem, comenta aqui quem conseguiu cumprir o desafio, quem ficou com vergonha, quem ficou tímida, quem ficou com um desafio de conseguir cumprir. Aperta esse coração aí, gente. Sai tacando o dedo nesse coração aí. Pra gente arrasar. Aperta esse coração e vê essa live pro máximo de pessoas. Gente, seguinte. O desafio de ontem foi o desafio detox do Instagram e um desafio de ação. Eu sempre vou dar um exercício de coisas que você precisa se livrar pra agir e um exercício de ação, tá? Você sempre vai ter uma visão e uma ação. Uma visão e uma ação, né? Pra que você consiga ter um resultado mais eficaz. Vamos lá. Eu me pergunto por muitas das vezes o que provoca em nós seres humanos de ter falta de constância. E eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de estudar e procurar. Eu não sou uma pessoa que me contento com isso acontece, ponto. Não, eu sempre procuro saber o porquê que aquilo acontece. Por que a gente tem problema com procrastinação, com decisão e tudo mais? Você é esse tipo de pessoa? Você tem problema em constância, por exemplo? Eu te mandei um exercício, aí você vai vir na live segunda, terça, na quarta você já vai começar desanimada, na quinta você vai começar a desistir. Você é esse tipo de pessoa, hein? Você que tá entrando aqui nessa live? Joyce, por que você tá perguntando isso? O grande desafio de nós sermos consistentes é a falta de duas coisas, tá? É a falta de saber onde a gente quer chegar, ou seja, falta de identidade, falta de propósito, falta de entendimento do nosso alvo, aonde a gente deseja ir, não da meta, aonde a gente deseja ir, tá? E o segundo ponto é crenças emocionais, né? Eu tava lendo um pouco mais sobre isso hoje e eu descobri uma coisa fascinante. Muitas das coisas que você deixa de fazer hoje não é culpa sua. Algo foi te prometido na infância, isso não foi concluído. Por exemplo, sua mãe falou que te levaria no parquinho naquele fim de semana, por algum motivo ela não pôde te levar ou ela não teve condições financeiras e você se frustrou. Então você acostumou a mentalizar, a visualizar várias situações e como aquilo não acontecia, você passou de acreditar. Olha que coisa louca isso, né? E Joyce, isso a gente leva pra nossa vida adulta totalmente. Vamos lá, vamos imaginar um cenário. Você imaginou, vou imaginar um cenário da sua adolescência. Teve um passeio da escola. E esse passeio era pra Terra Encantada. Nossa, quem lembra da época da Terra Encantada? Era bom demais, né? E aí, a escola toda vai, não sei o que, você é animado, ou algum parque muito conhecido da sua região, Rio Water Planet, enfim. E aí, você fica super empolgado, sua mãe, eu vou, vai filha, vai dar tudo certo, não sei o que. E alguma coisa acontece, financeiramente, quebra de finanças familiar, que sua mãe fala, filha, é o seguinte, já aconteceu comigo isso, tá? É o seguinte, você visualizou o mês todo, se imaginou o look, como é que ia ser o passeio, o crush dos sonhos que você ia ver, e era mais fake o seu passado. E tudo mais, você mentalizou aquilo na tua adolescência. E aí, quando chegou no mês do passeio, por algum motivo, tá? A sua mãe e os seus pais financeiramente não puderam prover. Obrigada, 70 pessoas aqui, gratidão. Não puderam prover. Eles não puderam concluir com a palavra deles. E aí, o que acontece com todo aquele processo de visualização? Com tudo que você mentalizou, você acreditou. Vamos supor que isso seja seu estúdio, vamos supor que isso seja acordar cedo todos os dias, vamos supor que isso seja ganhar 10 mil reais como maquiadora. Você visualizou.
mas por algum motivo aquilo não deu certo no primeiro problema, na primeira instância, quebrou aquela tua crença e você deixou de acreditar naquilo. E aí quando você deixa de acreditar, aquilo te frustra de uma forma tão absurda, aquilo te traz uma indignação, uma frustração que você passa a não acreditar mais que as coisas possam se tornar realmente reais. E olha que louco, olha que coisa de maluco. Joyce, isso aconteceu realmente. Quem viveu um cenário assim? A mamãe prometeu uma mochila, a mamãe prometeu um fichário, não sei, algo que possivelmente um passeio que não puderam cumprir. Joyce, isso acontece? Amiga, acontece. E aí, isso então, Joyce, eu levo pra minha vida adulta, sim, isso acaba te distanciando de viver do seu propósito, do seu alvo, que é viver da maquiagem, que é ter uns 10 mil reais de Prolabore, que é fazer uma viagem internacional através da maquiagem. E acaba que você acha, que você até visualiza aquilo, você fala, vai dar um PT, vai dar um problema com certeza, aí eu não vou conseguir. Aí isso vem eventualmente, você passa a não ser constante, aí você vai e caga no meio do caminho e deixa isso pra lá. Quem conseguiu visualizar alguma situação da infância? Joyce, que louco, pois é. Eu tive uma clareza bizarra quando eu li mais cedo sobre isso. Eu já tinha noção que era isso, né? Já tinha lido outros assuntos sobre essa questão de constância, procrastinação. E quando eu li, eu falei, caramba, virou uma chave muito louca dentro de mim. Eu falei, foi isso, porque nesse dia, na minha infância, eu ia fazer esse passeio e aquilo me foi negado por algum motivo maior, eu não pude ir. Isso me gerou uma frustração. Ou seja, você que está agora visualizando o seu processo de viver da maquiagem, de ter o estúdio dos sonhos, você já mentaliza que algo vai dar errado. E aí você fica mentalizando mais no que vai dar errado ou no que vai dar certo. E aí você passa, teu processo de decisão passa a diminuir. Seu processo de ação, ele vai diminuindo cada vez mais. E aí um dia você é constante, no outro dia não. Porque você até quer, você até acha que é possível, mas você acha tanto que vai dar errado no seu subconsciente que você passa a não segmentar. Joyce, que coisa maluca. É verdade. Isso é muito real. Joyce, como é que eu mudo isso? Chegamos ao grande ponto. Como é que eu mudo isso, Joyce? Poxa, eu quero viver da maquiagem, eu quero viver do meu propósito. Eu amo, eu quero isso mais que tudo. Quem quer, gente? Põe muito coraçãozinho aqui. Quem quer isso mais do que tudo na vida? Porque eu já quis isso mais que tudo na vida. E aí eu passei a ter uma coisa muito interessante. E eu vou trazer aqui o meu processo de vivência e realização, né? Para aplicar na sua vida. O que deu certo para mim, deu certo para os meus alunos, gratuitamente eu vou aplicar aqui na sua vida. Joyce, como é que eu dou esse start? Grande lance. Lembra que a gente precisa identificar um erro, né? Pra gente saber como a gente vai prosseguir daqui pra frente. Você identificou agora que isso é uma falha, que isso não é culpa sua, que isso foi plantado em você na sua infância. Agora você vai aprender nesses próximos 10 minutos a como mudar e como agir pra você viver da maquiagem. Louco isso, né? Quem gostou disso aí? Eu achei máximo demais. E aí, eu li 2 passagens bíblicas hoje de manhã, Pedro. E aí eu li agora o livro de Crônicas e eu achei muito louco. Porque, às vezes, as coisas até são pra você, mas te falta uma coisa, aliança com Deus. Quando você não tem aliança com o Eterno, você não tem uma comunicação direta com Deus, você acaba tomando muitas decisões erradas que te afastam do teu propósito. Então, aprenda a se comunicar de forma espiritual mesmo, do seu jeito, com Deus. Porque uma vez que eu não me comunico, eu não verbalizo, eu não mentalizo e prospecto com Deus aquilo que eu quero, eu externo aquilo de forma clara, Ele vai me mandar os comandos, se eu devo ir para a esquerda, se eu devo ir para a direita, se eu vou para frente, se eu vou para trás. Porque quando você não escuta a voz de Deus, você acha que fechar o seu estúdio foi a maior frustração da sua vida. Você acha que a pandemia estragou tudo e te distanciou da maquiagem. Nossa, que a pandemia acabou. Não foi. Às vezes foi algo de Deus provendo para sua vida para que te protegesse de algo pior. Deixa eu te contar um cenário bem bizarro. E acho que 5 anos atrás, né, amor? A gente ia morar nos Estados Unidos? 5 anos atrás. Tava tudo certo. Eu tinha um estúdio. Ele bombava, gente. Eu faturava muito nele. Pra uma maquiadora que tava iniciando, eu tinha um faturamento incrível. E aí, o que aconteceu? Simplesmente, eu já contei essa história aqui pouquíssimas vezes nas redes sociais. Acho que eu testemunhei isso uma vez no IGTV. E aí, tudo certo pra eu ir embora nos Estados Unidos. Eu ia morar na Califórnia. Eu tinha um estúdio em Campo Grande, no Rio de Janeiro, mais especificatamente, onde eu moro, atualmente. E ele ia de muito bem, obrigada. 80 pessoas, obrigada, galera. Ele ia muito bem, obrigada. E aí, olha que louco. O que aconteceu com isso? Eu tava indo pros Estados Unidos, tudo certo, né? Tudo mala pronta e tudo mais. Fechei o estúdio, vendi todos os móveis, resumo da ópera.
Na semana de eu ir embora para os Estados Unidos, onde eu ia ter uma oportunidade de trabalhar através da maquiagem lá, olha que louco. A minha terra estava fértil, eu estava super produzindo como maquiadora, eu estava bombando, minha agenda bombando, e eu vi uma oportunidade de ir embora para os Estados Unidos. Mas antes eu não fiz uma coisa muito importante. Eu não me comuniquei. Eu falei, Deus, é de ti, não é? Eu não perguntei a Deus se aquilo era para mim ou não. E olha que louco quando a gente não introduz Deus dentro dos nossos propósitos. E aí o que aconteceu? Eu não solicitei a Deus para perguntar se era de fato a vontade dele. E quando eu não falei com Deus, estava tudo certo. Humanamente falando, estava tudo perfeito. Eu ia ter a oportunidade dos sonhos, eu ia morar na Califórnia. Nossa, que incrível. Era mais especificamente em Los Angeles, perdão. Eu ia para Los Angeles, tudo lindo, tudo muito incrível. Era uma amiga há mais de 2 anos que já estava me conduzindo, ela já me ajudava. Chegou na semana da viagem, olha que louco. Tudo fechado. Estúdios fechados, móveis vendidos. O que aconteceu? Ela foi embora, me deixou, não me deu nenhuma satisfação e simplesmente acho que quase 3 semanas ela falou assim, olha, não tem como você vir. Depois de ter programado tudo, ter calculado tudo comigo, ter feito tudo, eu com mala ela, não tem como você vir. Eu falei, oi? Não tem como você vir. Eu falei, Jesus da vida, o que eu vou fazer da minha vida? E aí que a gente aciona Deus, porque quando tá tudo lindo, a gente não aciona Deus, gente. Aí é que tá. Bem, amor. Quando tá tudo perfeito, a gente não solicita Deus. Tava tudo lindo, eu ia viver a vida dos sonhos. Uma menina de 20 e poucos anos e morar nos Estados Unidos através da maquiagem. Uau! Incrível! E é isso que eu não solicitei a Deus. Eu não perguntei se era a vontade dele. Muitos amigos e familiares ficaram preocupados, vendo assim, cara, o que ela tá fazendo? Ela tá bombando a agenda, o que ela vai fazer nos Estados Unidos? E na semana Deus fechou a porta. Olha que louco. Eu chorei de forma constante durante 3 dias. Eu chorava. Era um espírito de frustração, de incapacidade. Que eu falei, o que vai ser da minha vida? Eu falei todo mundo que eu ia fechar. Eu falei pra todo mundo que eu ia embora pros Estados Unidos. Eu falei que eu ia viver uma vida extraordinária, que eu ia viver do meu sonho. E agora? O que eu vou fazer com isso tudo? Resumo da ópera. Fiquei 3 dias chorando. E eu falei, Deus, e aí? E Deus falou claramente que ele tinha um projeto maior comigo. Só que eu, naquele cenário, né, claustrofóbico, de frustração e loucura, que eu já tinha dispensado todos os meus clientes, cancelado noivos, eu não via saída. Eu não via. Me arrepio toda vez que eu conto essa história. Eu não via saída. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E aí, rapidamente, eu acenei Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? E Deus falou, você não me perguntou nada. Eu, Deus, por quê? Por que eu tô aqui nessa situação? Isso é injusto. Eu chorava. Falei, olhei no espelho. Falei, você tem 3 dias pra chorar. Porque tu se enfiou nessa, agora tu vai sair. Bora, gente, coraçãozinho pra bater 100 pessoas aí. E aí, coraçãozinho. E aí, beleza. Eu fui, chorei 3 dias. E aí, durante 3 dias, eu formei um plano de ação. Falei, não vou ficar sentada chorando, vou recuperar o tempo perdido. Deus me guardou para que eu voltasse para a terra aonde eu deveria ficar. Por quê? Olha que louco. Tá? Meses depois, isso foi papo de 6 meses depois, começou a vir oportunidades bizarras, né, de trabalho. 6 meses depois, aonde eu tava? Olha que louco. Aonde eu tava 6 meses depois? Quem é seguidora raiz vai saber. 6 meses depois eu recebo uma ligação. Isso, cara, minha carreira de venda em polpa, me reergui. Abri um estúdio num lugar que eu jamais imaginei, que foi na Barra da Tijuca. E aí na Barra da Tijuca começou a vir milhares de possibilidades pra mim. Quando eu abri esse estúdio na Barra da Tijuca, portas começaram a se abrir de forma exponencial. A minha agenda começou a bombar de uma forma bizarra. Eu não tinha tempo nem pra cuspir. Tudo aquilo que eu perdi em 1 mês, Deus me deu rapidamente. Eu passei a dar aula dentro de casa. Olha que louco. Eu passei a dar aula dentro de casa. Depois dessas aulas dentro de casa, Deus me honrou todo financeiramente, que eu abri meu primeiro estúdio na Barra da Tijuca. E aí minha agenda começou... Isso num período curto de 6 meses. Eu me reposicionei de forma bizarra no mercado. Comecei a fazer viagens, ministrando curso por todo o Brasil. Comecei a dar aula em São Paulo, Manaus, Belo Horizonte. O bagulho foi muito doido. E aí o que aconteceu? Olha que testemunho, gente. É muito incrível isso. 6 meses, nesse tempo de 6 meses, meu telefone toca. Quem aqui me liga? A Bia. Ela falou, amiga, tá em casa? Eu falei, tô. Ela, amiga, tem uma proposta muito louca pra você. Eu falei, ué. Eu falei, manda. Ela, você consegue ir no Coachella? Eu consegui uma oportunidade de você ir pros Estados Unidos com a gente. Maquiar as 6 maiores influenciadoras. Cara, isso me arrepia. As 6 maiores influenciadoras do Brasil. Eu falei, quem? Aí ela, já de Seba, fulano. Eu falei, como é que é? Eu
Falei, mas como? Ela, amiga, você topa? Só quero saber se você topa. Eu falei, claro que eu topo. Ela, você se vira na sua agenda? Eu falei, me viro. Eu não sabia que a minha agenda estava abarrotada de cliente. Eu falei, Jesus da glória. Olha que louco. Olha como é que Deus te leva nos lugares, no tempo dele, no momento que ele quer. Aonde eu ia morar 6 meses atrás? Nos Estados Unidos. 6 meses depois, aonde Jesus me jogou? Lá na Califórnia. É louco demais. E aí, 6 meses depois, a Bia falou assim, ó, você tem 3 dias pra arrumar a mala, fazer tudo que a gente vai pro Coachella. Eu lembro exatamente quando eu tava lá no Coachella, vendo aquele cenário, as 6 maiores influenciadoras do Brasil, maquiando, macinando a beleza delas. Eu falei, Deus, tá claro pra mim, agora eu entendi. E aquilo pra mim foi algo tão extraordinário, pra mim foi a maior realização profissional da minha vida, com toda certeza. Eu viajar através da maquiagem e poder fazer o que eu amo. 6 meses depois, eu tava no mesmo lugar que eu queria morar. Só que eu não tava num lugar tentando uma oportunidade. Eu tava simplesmente no maior festival de música do mundo, assinando as 6 maiores influenciadoras do Brasil. Você tem noção que louco? Porque quando é da vontade de Deus, é tudo perfeito. Ele prepara toda a trajetória. Ele prepara quem vai jogar você lá, com quem vai ser, como vai ser. Porque quando é de Deus, não há dúvida. Você entende? Não há incerteza. E pum, eu tava lá. Joyce, por que você tá dizendo isso? Porque eu passei a ter um filtro de comunicação. Quando você aciona o seu comando, por exemplo, vamos lá. Jesus, eu quero viver, obrigada, 100 pessoas. Eu quero viver da maquiagem. Eu quero viver do meu propósito. Você precisa falar assim, Jesus, me dê instrução. Me dê o caminho para que eu possa segmentar. Se você não aciona, você não verbaliza isso, não vai rolar. Quando eu ia morar nos Estados Unidos, eu não verbalizei, eu não comuniquei a Deus. Eu achei que era da vontade dele, mas nosso coração ele é enganoso. Né? Nosso ego ele vai massageando para achar que é a nossa vontade. Quando na realidade não é. E quando não é de Deus, gente, a porta se fecha na sua cara. É um bagulho muito doido. Igual aquele louvor. Como é aquele louvor, amor? A porta que Deus abre. Como é aquele louvor? A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. É um bagulho assim. E o bagulho deu muito louco. E aí, eu comecei. Aí, Coachella pro mundo, né? Aí, depois eu fui pra Cancún. Aí, fui pra Orlando. E minha carreira foi de vento e popa. Foi uma coisa, assim, extraordinária. Quando eu vi, eu tava na maca. E quando eu vi, eu tava não sei aonde. E recebidos. E minha casa... Foi um negócio muito doido. E aí, eu mudei de estúdio. Eu abri minha escola. Daí pra frente, foi só vitória. Então... Foi uma coisa muito doida que aconteceu comigo. Joyce, por que você está dizendo isso? Quando você tem uma aliança, a palavra de Deus falou aqui sobre a aliança em Crônicas. O que às vezes você precisa, gente, é de aliança com Deus. Não é que você não possa viver do que você quer, não é que você não possa viver do seu propósito. Só que se você tiver uma comunicação e você verbalizar, se tiver essa comunicação, olha, isso aqui, meu casamento, significa uma união com meu marido. Se eu não uso essa aliança, as pessoas vão entender que eu sou solteira. Se eu uso essa aliança, as pessoas vão entender que eu tenho um compromisso. Então, antes de entender do que você quer viver, você precisa assumir um compromisso com Deus. Um compromisso de viver segundo a vontade dele. E quando você passa a viver segundo a vontade de Deus, você vai sofrer, porque as portas vão se fechar. Mas aí você vai entender, porque ele vai começar a abrir as portas para que você viva do seu propósito. Louco isso, né? Mas pega essa chave aí. Quem pegou essa chavinha? Voltando a falar sobre a constância. Como é que eu passo a ser uma pessoa constante? Quando eu entendo onde é meu alvo. Meu alvo é Deus, sempre. Independente do que eu vou segmentar, independente de onde Deus vai me jogar, que eu possa falar dele. Não importa qual profissão ele me joga. Se eu vou ser maquiadora, eu vou falar de Deus. Se eu vou ser faxineira, eu vou falar de Deus. Se eu vou lavar copo, eu vou falar de Deus. Se eu vou ser médica, eu vou falar de Deus. Tem que ter ele. Se não for pra ele, prefiro nem ser. Eu passo a ter constância. Eu entendo claramente e mentalizo onde eu quero chegar. Como é que eu mudo, Joyce, aquele mindset que foi tacado lá na minha infância de frustração? Como é que eu mudo essa configuração e eu passo a entender que eu posso ser uma maquiadora de resultados? Que sim, daqui a 1 ano eu posso abrir meu estúdio, não há pandemia que me impeça. E daqui a 6 meses eu vou ter 10 mil reais de Prolabore. Eu vou me pagar 10 mil reais através da maquiagem. Como é que eu passo a ter essa constância? Simplesmente acordando todos os dias, entendendo claramente com quem você tem compromisso. E segundo ponto, você precisa fazer o óbvio, o mínimo, todos os dias. O que é? Simplesmente você acordar com aquela sede de vencer. Quem tem sede de vencer, comenta pra mim. Você tem essa sede de vencer? Você tem que ter sede, porque quem tem sede, bebe da fonte, bebe da água. Se você não tem sede, não vai. Quanto você quer de fato viver da maquiagem? O quanto você quer de fato
né? Fazer com que aquele estúdio se abra e você consiga viver do que você ama, o quanto você quer. Se esse querer é uma verdade, você precisa começar a agir. E Joyce, como é que eu ajo? Fazendo um plano de ação. Primeira coisa, comprou já sua agenda de 2021, é interessante. Comprar sua agenda de 2021. Quando eu tenho uma agenda, eu começo a anotar diariamente as minhas tarefas, tá? Hoje você vai ter 2 tarefas, beleza? E aí você começa a anotar. Quando eu anoto as minhas tarefas, eu passo a executar. Quando eu passo a executar, eu passo a me movimentar. E quando eu me movimento, eu começo a alcançar lugares diferentes. Eu passo a me comunicar com pessoas, tá? Então, a tarefa de hoje é o seguinte. Você vai pegar 2 folhas em branco. Louco, tá? Que eu vou te mandar. Presta atenção. Você vai pegar 2 folhas em branco. Nessa primeira folha, presta atenção, que a aula tá acabando. Nessa primeira folha, você vai anotar. Que tá bombando de comentário. Eita, que eu não tô conseguindo ler nada. Ó, nessa primeira folha, você vai anotar 10 coisas que te impedem, que te fazem procrastinar, que sugam a sua energia. Ah, minha mãe não me apoia. Ah, meu marido não acredita que eu posso ficar milionária. Ah, Joyce, eu sou preguiçosa, não gosto de acordar cedo. Ah, Joyce, eu tenho vergonha de me divulgar. 10 coisas que te fazem procrastinar e que te impedem de você avançar. 10 coisas. Tá claro isso pra vocês? 10 coisas que te impedem de avançar na sua vida. Esse é um exercício. Exercício de número 2, tá? 10 coisas, presta atenção, para de fofocar aí. 10 coisas que você quer aprender a ser mais claro, a se comunicar com Deus. Você vai deixar 10 desejos que você tem para esse ano, só que esses desejos você vai fechar essa cartinha e vai entregar para Deus. Vamos dizer assim, esse ano eu quero, em junho de 2021, abrir meu estúdio, Senhor, assim, assim, assim. Você vai anotar. Esse ano eu quero, vou dizer assim, um sonho meu. Eu quero comprar um carro para minha mãe, desse mês, Esse ano eu quero viajar para Disney, e você vai anotar 10 desejos seus para 2021 e as datas do lado. Tem que ter data. Sonho que não tem data para poder realizar não é sonho, tá? E anote a data. Combinado? Depois você vai fechar essa cartinha. Fechou essa cartinha. Pum. Vai lá e entrega a Deus todos os seus sonhos e confirme se isso é da vontade dele para sua vida. Ó que massa. Você já fez isso, gente? Você anotou, escreveu, Jesus é do seu sonho? Eu todo ano escrevo as minhas metas, já fiz isso esse ano. A gente fez dia 1º ou dia 31, amor? Dia 1º a gente escreveu os nossos alvos, né? Nossos desejos de 2021 e oramos depois pra saber se dá confirmação de Deus. Porque às vezes tu quer, mas ele não quer, que tu quer que tu vá pra esquerda e tu quer ir pra direita. É assim que é, tá? E o exercício de número 1, 10 coisas que te impedem de avançar, tá? Que aí eu vou te ensinar amanhã como é que você vai mudar isso na tua vida. Eu quero que vocês me marquem algumas coisas que você procrastina. Sei lá, medo te faz não gravar, então isso é uma coisa que te procrastina. Sei lá, sedentarismo, comer açúcar. Eu tô sem comer açúcar, gente, me ajuda. Há 5 dias eu tô aqui subindo pelas paredes. Açúcar é um negócio dos infernos, porque se fosse de Deus eu não tava com vontade de comer essa porcaria. Tô aqui subindo pelas paredes que eu quero comer açúcar, que eu tô de propósito. Enfim, resumo da ópera. Anote 10 coisas que fazem você procrastinar, que amanhã eu vou te ensinar a tirar isso e você se libertar disso, tá? Se não fizer o exercício, o problema é seu, você não vai conseguir nada na tua vida. Se você fizer, parabéns, você vai ter grandes avanços na sua vida profissional e na sua vida emocional e espiritual. Beleza? Anote. Ficou claro o exercício? Vou reforçar nos stories o exercício. E pra você que chegou agora, gente, mais de 100 pessoas às 7 horas da manhã. Vou dar um beijo em vocês. Obrigada, tá? E pra quem chegou aqui e tá no finalzinho, Joyce, eu perdi. Fique calma, que essa live vai subir no YouTube pra você não ficar de fora dessa aula, tá? Um beijo, eu vou trabalhar até, gente, porque nem só de sorrisos e lives vive o homem. Eu tenho que pagar os meus boletos e prosperar em 2021. E eu quero que você agora faça o mesmo. Vai tomar banho, vai cuidar da sua vida, que é algo muito importante pra você, tá bom? Faça o exercício. Me marque nos stories, pelo menos você fazendo, pra você pelo menos provar a sua cara de pau, tá? Porque você vai falar, vou fazer. Ah, não faz nada, tá bom? Um beijo. Agora o print, hora do print, hora do print. Tadã! Hoje bateu uns 100 pessoas, arrasamos mais que ontem. Parabéns pra vocês que estão aqui, vocês são fera. 30 dias comigo. Um beijo, até amanhã.